Olá, minha gente! Muito boa tarde a todos! Eu sou o professor Lendes Alves Queiroz, sou professor de matemática pela Facunicamps e eu quero que vocês deixem um joinha, se inscrevam no canal e todos os dias eu vou publicar um vídeo para todos vocês sobre os assuntos referentes aos nossos conteúdos de matemática. Então, o primeiro assunto que eu vou falar para todos vocês se chama regra de três simples e composta. Bom, professor, mas o que é isso? Bom, gente, é o seguinte, a regra de 3 é o seguinte, é um processo matemático que permite a resolução de problemas, de muitos problemas relacionados ao que? Às grandezas diretamente e inversamente proporcionais. E, professor, mas o que divide a regra de 3? A regra de 3, gente, ele é dividida em dois tipos de categorias. Tem a regra de 3 simples e a composta. Bom, qual a diferença entre esses dois, gente? É o seguinte, a regra de 3 simples é quando acontece pela seguinte forma. É quando ocorre, por exemplo, quando são colocadas as 3 variáveis e descobre sempre a quarta variável que sobra em questão, certo? Agora, a regra de 3 composta não. A regra de 3 composta é o seguinte, é quando sempre acontece através de quê? De 3 ou mais variáveis que você puder identificar sempre para você descobrir uma das variáveis que coloca em questão. Agora, professor, o senhor colocou na teoria aquele negócio do mais e com menos, aquele negócio de menos com menos e mais com mais, e eu não estou entendendo nada disso. Gente, é o seguinte, para vocês resolverem uma questão qualquer de regra de 3 simples ou composta, é necessário que você obedeça através de quem? Da relação lógica. Como assim, professor? O que você está querendo falar? Gente, eu estou querendo falar pela seguinte forma. Olha bem. Quando tem mais alguma coisa e menos outra, ou vice-versa, o que vai acontecer vai ser justamente o seguinte. São grandezas, inversamente proporcionais. Ou seja, significa, gente, quando você fala que as grandezas são inversamente proporcionais, significa o quê? Significa que uma das setas ela vai ficar para cima e o outro vai para baixo, certo? Isso quando acontece, gente, quando as grandezas são inversamente proporcionais. Agora, como é que vai acontecer se as grandezas forem diretamente proporcionais? Gente, olha só. As grandezas são diretamente proporcionais quando ocorrem as seguintes situações. Por exemplo, quando menos alguma coisa, menos outra, ou se não, quando ocorre mais alguma coisa ou mais outra. E isso aqui significa o quê? Significa que elas são tratadas como o quê? Como grandezas, diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Tá ok, gente? E aí, o que acontece? Ou seja, se elas são grandezas diretamente proporcionais, o que vai acontecer vai ser justamente o seguinte. As setas, elas não vão se alterar, certo? Ou seja, elas vão continuar na mesma posição. Mas, professor, eu continuo sem entender. Tem como o senhor dar uns exemplos típicos referentes a esse tipo de situação chamada regra de 3 simples e composta? Claro, pessoal, não tem problema, eu vou passar exemplo para vocês. Que isso? Vamos lá. Ó, acompanhe comigo, pessoal, na parte que fala sobre a regra de 3 simples. Como exemplo, a gente tem o seguinte, presta atenção uma coisa aqui. Eu vou colocar um exemplo de regra de 3 simples e direta e regra de 3 simples inversa que eu coloquei na matéria teórica de todos vocês. Então veja bem, o primeiro exemplo que eu coloquei na plataforma de vocês, ele fala o seguinte, e também vou colocar também no Google Class, gente, tanto os exemplos como os exercícios para tirar dúvida, tá bom? Então vamos lá, pessoal, primeiro exemplo, ela me garante o seguinte, veja bem, para fazer um bolo de aniversário, utilizamos 300 gramas de chocolate. No entanto, faremos 5 bolos. Qual a quantidade de chocolate de que necessitaremos? Então, pessoal, o que vocês vão fazer vai ser justamente o seguinte. Bom, como vocês percebem, nós temos uma variável
chamada, né, quantidade de bolos. Certo? Então tá aqui, ó. E o outro, gente, ela chama o peso em gramas. O peso em gramas. Tá. Aí olha só, gente, ele tinha falado no início, que ele fala o seguinte, que cada bolo de aniversário, ela corresponde a qual peso? De 300 gramas, ou seja, um bolo, né, de aniversário corresponde a quanto? 300 gramas. Tá ok, gente? Então tá aqui. Beleza. Agora, se 5 bolos são feitos, quantos gramas a pessoa vai utilizar, gente? Olha só. Vamos acompanhar o nosso raciocínio lógico, pessoal. Veja bem. Ó. Vocês percebem que o número de bolos aqui aumentou, não foi? Bom, pela lógica matemática, o que vai acontecer vai ser justamente o seguinte. Quanto mais bolos, o que vai acontecer, gente? Maior será o peso, ou seja, mais bolos, maior será o peso. Ou seja, gente, se sinais são iguais, o que vai acontecer? São grandezas diretamente proporcionais. E aí, o que acontece? Ambas as setinhas vão ficar para baixo. Como elas ficam para baixo, o que vai acontecer, pessoal? Vai ser justamente o seguinte. Olha só. Como forma de regra de 3 simples, então vai ficar justamente assim, ó. 1 está para 5, né? Assim como 300, né? Está para x. Pronto, gente. Fazendo essa multiplicação cruzada, como é que vai ficar isso aqui, pessoal? Vai ficar o seguinte. Isso significa que o nosso x é quanto? Quer dizer, 1 vezes x... Perdão, gente. Desculpa aí. 1 vezes x é x. Igual, né? Aí você vai pegar 300, né? E multiplicar por 5. Fazendo essa multiplicação aqui, como é que fica aqui, pessoal? Então, fazendo essa multiplicação aqui, pessoal, como é que fica? Então, x, né? Que é igual a 300 vezes 5 vai dar quanto? 1.500 gramas. E é o que foi colocado como resposta. Ou seja, gente, vou repetir para quem não entendeu. Então, veja bem, ó. Ele falou no enunciado justamente o seguinte, que para fazer um bolo de aniversário é necessário o quê? É necessário utilizar 300 gramas, né, de chocolate. Agora, se a pessoa faz 5 bolos, qual o peso desse... qual vai ser o peso desse chocolate? E é justamente isso, gente. Isso se chama regra de 3 simples. Se é regra de 3 simples, o que vai acontecer? Vocês vão fazer a seguinte estratégia. Veja bem. A cada bolo, né, corresponde ao peso de quantos gramas? 300 gramas. E ele, se vale 5 bolos, quantos gramas vai possuir? Aí só fazer uma técnica de multiplicação cruzada. Mas, professor, eu não entendi muito bem essas setas. Gente, o que vai acontecer? Quando os sinais são iguais, são grandezas diretamente proporcionais. E as setinhas vão permanecer para onde? Para baixo. E diante de que essas setinhas vão ficar para baixo, o que vai acontecer vai ser justamente isso. Os números vão se invertem. Se não invertem, aí o que acontece vai ser justamente isso. Vai ficar dessa forma. 1 está para 5, assim como 300 está para x. E, portanto, fazendo a multiplicação cruzada, e normal, né? Então, implica que x é igual a quanto? 300 vezes 5, que vai dar quanto? 1.500 gramas. E aí, pessoal? Todo mundo entendeu até aqui? Então, vamos adiante. Vamos para o próximo exemplo, que relata sobre a regra de 3 simples e inversa. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vou apagar aqui, pessoal. Então, vamos lá, vamos para o próximo. Ó. Bom, gente, é o seguinte. Pessoal, é o seguinte. O exemplo 2 que eu vou colocar para todos vocês é o exemplo pela qual utilizo o que? Regra de 3 simples e inversa.
Olha o exemplo 2 que eu coloquei na plataforma de todos vocês aqui. O exemplo 2, ela fala assim, ó. A 60 quilômetros por hora, né, faça o percurso entre duas cidades em 2 horas. Agora, trafegando a 80 quilômetros por hora, aí a pergunta é, qual é o tempo estimado para percorrer esse trajeto? Então, gente, no caso do exemplo 2, é o seguinte, nós temos aqui somente 2 tipos de variáveis. Nós temos o quê? A variável da velocidade, né, que ela é medida em quilômetros por hora, e o tempo em horas, certo? E aí, companheiros, o que vai acontecer? Vai ser o seguinte, olha só. Então, vamos lá, ó. O exemplo 2, né, ela fala assim, nós temos a velocidade, né, em quilômetros por hora, né, e nós temos o tempo dado em horas. Certo, gente? Então, olha só. O que fala a respeito disso aqui? Ele fala a respeito da seguinte forma, gente. Então, olha só. Bom, ele falou que a 60 km por hora, né? Um carro, né? Ou seja, é um carro não, quer dizer, desculpa, gente. A 60 km por hora faz o percurso entre 2 cidades em 2 horas. Agora, se a velocidade é de 80 km por hora, qual é o tempo destinado em horas? Bom, gente, o que vocês vão entender, primeiramente, para resolver esse problema, vocês vão fazer o seguinte. Primeira coisa, precisa de lógica. Com essa lógica do raciocínio, o que vai acontecer, na verdade, gente, vai ser o seguinte. Bom, se a 60 km por hora, o cara ele vai percorrer 2 cidades em 2 horas. Aí, como vocês percebem, gente, vai aumentar a velocidade, não vai? Aí, nós vamos fazer um estabelecimento lógico-matemático. Qual é o estabelecimento lógico para isso? Bom, gente, o que vai acontecer, na verdade, você vai fazer o seguinte. Quanto maior a velocidade, o que vai acontecer com o tempo, gente? Vai ser maior ou vai ser menor? Obviamente, vai ser bem menor, pessoal. Ou seja, quanto mais você aumenta a velocidade, menor será o tempo. E, portanto, o que vai acontecer na lógica matemática vai ser justamente isso. Mais velocidade, menor será o tempo. Certo, gente? Aqui, ó. Maior será a velocidade e menor será o tempo. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Vai ser o seguinte. Ó, mais com menos, o que vai acontecer? Grandezas inversamente proporcionais. E, portanto, essa aqui vai ficar com setinha para baixo e outro vai para cima. Por quê, gente? Porque justamente é o seguinte. Olha o que eu falei para vocês a respeito do... quando as setinhas são ao contrário. Quanto mais com menos ou mais, grandezas inversamente proporcionais. Se essas são inversamente proporcionais, uma setinha vai para baixo e outra vai para cima. E diante que essa setinha vai para cima, o que vai acontecer, gente? Vai ser justamente o seguinte. Em vez de falar 60 sobre 80, você vai inverter os valores. Ou seja, em vez de falar 60 sobre 80, você vai falar 80 sobre 60. Certo, gente? Aquela aqui, ó. 80 sobre 60. Tudo isso igual a quanto? 2 sobre x. Ok? E fazendo essa multiplicação cruzada, como é que vai ficar isso? Bom, vai ficar o seguinte, né? Perdão, gente, meio apagado aqui. Multiplicando cruzado, 80x é igual a quanto? 80 vezes x, 80x, igual a 60 vezes 2, 120. E aí, gente, fazendo o valor de x aqui, o 80 multiplicando passa dividindo. E, portanto, 120 dividido por 80. Então, implica que o nosso x vai valer quanto, gente? Fazendo as contas, 120 dividido por 80, se quiserem verificar na calculadora de todos vocês, vai ficar o seguinte, vai ficar quanto? 1,5 horas. Certo, gente? Todo mundo entendeu até aqui, pessoal? Então,
Isso aqui, esse exemplo 2, né, é o exemplo de quê? De regra de 3 simples e inversa. Tá bom, pessoal? Então tá aí, ó, essa é a resposta para regra de 3 simples e inversa no exemplo 2. Então, para quem não entendeu, eu vou repetir de novo, ó. Presta atenção uma coisa, ó. A 60 km por hora, né, foi possível percorrer 2 cidades, né, em 2 horas. Então, conforme, como vocês estão vendo, está bem aqui, certo? Agora, se ela vale 80 km por hora, quanto vale a variável x aqui? Ou seja, qual é o tempo necessário para tudo isso? Bom, o que vai acontecer aqui, gente, vai ser assim, ó, presta atenção. Bom, quanto maior a velocidade, menor será o tempo. E aí, o que vai acontecer? Uma setinha vai para baixo, outra vai para cima. Por quê? Porque são sinais contrários. E daí são que são grandezas inversamente proporcionais. E daí, o que vai acontecer? Como os sinais são contrários, gente, o que vai acontecer? Uma delas vai ficar com setinha para baixo e a outra vai para cima. Diante disso, fazendo a multiplicação cruzada, né? Antes disso, a gente vai ter que inverter 60 sobre 80. Qual é o inverso de 60 sobre 80? 80 sobre 60. Tudo isso igual a quanto? 2 sobre x. Fazendo a multiplicação cruzada, como é que vai ficar isso aqui, pessoal? Vai ficar o seguinte. 80x é igual a quanto? 120. Aí o x vai valer quanto? 120 dividido por 80, porque o 80 multiplicando passa dividindo. Então o nosso x é quanto? 1,5 horas. Ou seja, gente, o que a gente acabou de relatar aqui? Quanto mais a velocidade, ou seja, quanto maior a velocidade, menor será o tempo. Certinho, pessoal? Então é isso aí. Então esses foram os 2 exemplos da regra de 3 simples. Uma direta e a outra inversa. Agora, nós vamos colocar os exemplos, né, referentes a quem? A regra de 3 composta e direta e um exemplo de regra de 3 composta e inversa. Tá bom, pessoal? Olha só. Então vamos colocar o nosso terceiro exemplo em questão aqui, pessoal. Veja bem. O nosso terceiro exemplo, ela fala assim, ó. Veja bem. Bom, o exemplo 3, gente. Vamos lá. Regra de 3 composta e direta, ó. Presta atenção. Em 5 dias, né, foram organizadas 5 casas para construir 3.000 metros do muro. Quantos dias serão necessários para que 6 casas pudessem ser organizadas para construir 2.000 metros de muro? Bom, gente, como vocês estão percebendo no exemplo 3, que eu passei na plataforma de vocês, ela fala assim, ó. Bom, primeira variável, o número de dias, certo? Segunda variável, número de... Perdão, gente, ó, presta atenção, na verdade, eu coloquei número de pedreiros, na verdade está errado, não é o número de pedreiros, sim é o número de casas, tá bom? Perdão aí, pessoal, qualquer coisa vocês ajeitam aí depois, tá bom? Números de casas. Então tá aqui, gente. E a terceira é metros construídos. Bom, gente, olha só. Então, eu separei essas 3 variáveis que compõem aqui, certo? Então, nós temos o número de dias, né? O número de casas, né? E o número de metros construídos no muro. Pode ser metros construídos também, pessoal. Tanto faz, é a mesma coisa. Tá bom? Então, veja bem. O que vai acontecer vai ser o seguinte. Bom, primeira coisa, 5 dias, né? 5 dias. Foram organizadas 5 casas, né? Né, gente? Para construir 3.000 metros de muro. Então tá aqui, ó. 3.000 não, perdão, gente. 30.000 metros. Isso é normal, gente. Errar, manda aí, tá? É isso aí, povo. Aí, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Vocês vão fazer o seguinte. Ele quer saber quantos dias são necessários, né? Para construir 6 casas, né? Vamos lá, 6 casas.
6 casas, né? Em 2.000 metros de muro. 2.000 não, 20.000, perdão, gente. Tá. Então, pessoal, o que vocês vão fazer agora vai ser justamente o seguinte. Veja bem, ó. Presta atenção. Aqui nós temos 5 dias, né? Em 5 casas a 3.000 metros de muro, certo? Gente, presta atenção a uma coisa. Agora vamos trabalhar bastante com a nossa lógica matemática da regra de 3 composta. O que vocês vão fazer vai ser justamente o seguinte. Olha só. Bom, o que vai acontecer na nossa lógica matemática é o seguinte, gente. Quanto mais casas, o que vai acontecer com o número de dias? Vai produzir mais ou menos dias, gente? Vai produzir mais dias. Ou seja, quanto mais casas, mais dias serão produzidos. Então, nesse caso, são o quê? São grandezas diretamente proporcionais. Então, ambas vão ficar onde? Com setinha para baixo. Ok, gente. Então, sinais iguais, grandezas diretamente proporcionais e setinha para baixo. Ok, gente? Em seguida, eu vou analisar o número de dias em relação ao número de metros. Então, o que vai acontecer aqui vai ser o seguinte. Bom, gente, quanto menos metros, o que vai acontecer com o número de dias, gente? Olha só o que vai acontecer aqui. Bom, por exemplo, vamos imaginar que aqui a gente construiu 3.000 metros, certo? Aí vai ser construído em 5 dias. Aí depois, o que acontece? Aí você vai produzir 2.000 metros, né? 2.000 metros. O que vai acontecer vai ser o seguinte. Quanto menos metros, o que vai acontecer com o número de dias, gente? Vai produzir mais ou menos dias? Com certeza, gente, vai produzir menos dias. Ou seja, quanto menos metros, né? Ó, quanto menos metros, menos dias serão produzidos. Menos e menos tem sinais iguais, não é, gente? Sim. Se são sinais iguais, são grandezas diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, o que vai acontecer, pessoal? As setinhas vão para baixo. Tá ok, gente? Aqui, ó. As setinhas vão para baixo. Setinha para baixo aqui, setinha para baixo aqui. Então, essa resolvida. Bom, gente, como todas as setinhas são para baixo, o que vai acontecer vai ser justamente o seguinte. Nesse caso, não vai ter motivo nenhum para nós invertermos esses números. E, diante que não vai inverter esses números, o que acontece, pessoal? Vai ser o seguinte. A relação fica 5 está para x, né? Assim como 5 está para 6 vezes 30.000 está para 20.000. Certo, gente? E aí, o que vai acontecer, amiguinhos? Os 4 zeros estão iguais, não estão? Então, nesse caso, a gente pode cancelar. Com esse cancelamento, como é que fica, pessoal? Cancela aqui, cancela aqui. E aí, esse negócio vai ficar o seguinte. Que 5 está para x, né? Assim como 5 está para 6 vezes 3 sobre 2. Certo, gente? Fazendo essa operação aqui, vai ficar o seguinte. 5 está para x, né? Aí, como é multiplicação de frações, gente, o que acontece? Numerador com numerador, denominador com denominador. Portanto, pessoal, o que vai acontecer? 5 vezes 3, 15. Então, tá aqui, ó. 5 vezes 3, 15. Sobre 6 vezes 2, 12. Então, tá aqui, gente. Depois disso aqui, gente, a gente vai fazer o quê? Uma multiplicação cruzada. Com essa multiplicação cruzada aqui, eu vou apagar essa parte de cima aqui, gente. Eu vou colocar aqui no quadro de novo, certo? Aí vou repetir de novo para quem não entendeu. Tá bom, pessoal? Olha só. Bom, gente, vou apagar essa parte aqui por causa que não vai caber tudo isso aqui, né? Aí vai ter que passar para o outro lado aqui para conseguir algo. Então vocês vão multiplicar cruzado, pessoal. Aí vai ficar o seguinte. 15 vezes x vai dar 15x. Igual
12 vezes 5. Então, implica que 15x, né? É igual a quanto? É igual a 60. Então, tá aqui, pessoal. Então, implica que o nosso x vai valer quanto, pessoal? Aí, 15 multiplicando, passa dividindo. Portanto, 60 dividido por 15. Então, implica que o nosso valor de x vai dar quanto, pessoal? 60 dividido por 15 é 4. Então, vai dar quantos dias para construir o muro, gente? Vai dar 4 dias. Certo, pessoal? Alguém tem dúvida nessa parte aqui? Então, vou repetir novamente para quem não entendeu. Ó, veja bem, pessoal. Então, conforme eu tinha feito em relação ao enunciado anterior, o que vai acontecer vai ser justamente o seguinte. Bom, pessoal, olha só. Então, o que vai acontecer aqui, gente, vai ser assim, ó. Presta atenção uma coisa aqui. Bom, em 5 dias, né, foram organizadas 5 casas para construir 3.000 metros de muro. Ele quer saber quantos dias serão necessários para que 6 casas fossem organizadas para construir 20.000 metros do mesmo muro. Aí, o que vocês vão fazer, gente, vai ser justamente o seguinte. Em primeiro lugar, você vai construir... Vocês vão ter 3 tipos de variáveis. Vai ser o quê? O número de dias, né? O número de casas, né? E o número de metros no muro, certo? O que eu fiz? Em 5 dias foram organizadas 5 casas, né? Para 30.000 metros de muro, certo? Aí ele quer saber quantos dias serão necessários para construir 6 casas que fossem organizadas para construir 20.000 metros do muro. Então, eu fiz aquela relação de dias, né? Do número de casas, né, gente? E também do número de metros construídos no muro. Então, o que vocês vão fazer é a seguinte estratégia. Como vocês perceberam, né, assim, pelo que expliquei aqui, o que acontece? Vocês percebem que tem um maior número de casas, certo? Então, quanto mais casas forem construídas, mais dias serão necessários, certo? Ou seja, mais com mais são o quê? São sinais iguais. Se são sinais iguais, grandezas diretamente proporcionais e as setinhas não alteram. Ou seja, todo mundo fica de setinha para baixo. Tá bom, pessoal? E outra aqui também é a questão em relação aos metros construídos, né? Os metros construídos e em relação ao número de dias. Então, o que vai acontecer, pessoal, vai ser justamente o seguinte. Quanto menos metros forem constatados, né, menos dias eles vão construir para o quê? Para obter esses número de metros que vão construir. Que nesse caso é 20.000. Certo, gente? Então, menos metros construídos, menos dias executados, grandezas diretamente proporcionais, porque ambos são menos. E aí, o que acontece? As setinhas não vão se alterar, ou seja, vão tudo para baixo. E aí eu fiz as contas, pessoal. O que acontece? Não precisava inverter em nenhuma dessas variáveis. Como não precisava inverter em nenhuma das variáveis, a gente fez as contas e chegou a uma conclusão de que o nosso valor de x é quanto? Vai dar 4 dias, ou seja, são necessários 4 dias para construir 6 casas, né? E 20.000 metros no muro. Tá bom, pessoal? Agora, gente, se prepare aí, porque o próximo exemplo que eu vou falar para todos vocês se chama regra de 3 composta e inversa. É aí que todo mundo precisa prestar bem atenção, porque é um negócio muito sério, gente. Mas não é tão difícil assim como vocês pensam. Ó, veja bem. O quarto exemplo que eu vou falar para todos vocês, ela fala assim, ó. Vamos lá. Vamos lá, povo. Bom, gente, o que vai acontecer vai ser o seguinte. O quarto exemplo que eu coloquei na plataforma, ela fala assim. Bom, se 8 homens, olha só, gente, se 8 homens levam 12 dias montando 16 máquinas, então, nas mesmas condições, 15 homens levarão quantos dias para montar as máquinas, gente? Bom, pessoal,
olha só o que vai acontecer nesse caso aqui. Bom, o que vai acontecer, gente, vai ser o seguinte. Olha só. Nós temos 3 variáveis que a gente precisa trabalhar em questão. O número de dias, né? O número de homens, né? E o número de máquinas. Tá ok, gente? Bom, pessoal, o que vocês vão fazer vai ser assim, ó. Vamos lá. Primeira coisa, o número de homens, né? Certo, gente? O número de homens. Depois, os dias, né? Tem a variável dias, com certeza. E também tem a parte que fala sobre o número de máquinas trabalhadas. Então, coloca aqui. Variável máquinas. Então, pessoal. O que é que vocês vão fazer nesse caso? Vocês vão fazer justamente o seguinte. Olha só. Vamos voltar para o enunciado aqui. Ó. Bom, se 8 homens, né? Vou colocar H de homem, tá, pessoal? É isso aí, povo. Se 8 homens, né? Se 8 homens são necessários, ou seja, perdão, gente, desculpa. Se 8 homens levam 12 dias, né? Montando 16 máquinas, então, nas mesmas condições, 15 homens, né? 15 homens, né? Levarão quantos dias, né? Que ele quer saber, X, né? Porque eu não sei qual o número de dias que ele vai determinar, né, gente? Vou chamar ela de X, ok? Quantos dias levarão para montar 50 máquinas? Aí você coloca aqui, ó, 50. Bom, pessoal, agora chegou a hora de nós levantarmos em consideração a verdade sobre tudo isso. Então, o que vai acontecer, gente, vai ser justamente assim. Bom, vamos imaginar, por exemplo, uma dinâmica bem legal para vocês aqui, ó. Vocês vão entender melhor como é que funciona. Pera aí, pessoal. Vamos imaginar, olha só, vamos imaginar que aqui tem 2 homens trabalhando ao mesmo tempo, certo? Para construir uma obra em 12 dias, certo? Agora, se você preenche mais 5 homens, olha só, antes era 2, pessoal, ó, 2 homens estavam executando uma obra em 12 dias. Quando chega mais reforço, ou seja, quando chega mais 3 pessoas, ou seja, 3 aqui da minha mão direita e 2 aqui na esquerda, o que vai acontecer, pessoal? Vai produzir mais dias ou menos dias para executar uma obra, gente? Logicamente vai ser menos dias, pessoal. Por quê? Quanto mais homens trabalhando, menos dias vai ser o quê? Vai ser executado. E, portanto, o que vai acontecer, pessoal, vai ser justamente isso. Quanto mais homens, menos dias vão ser executados. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Mais com menos, né? São o quê? São grandezas inversamente proporcionais. Se são inversamente proporcionais, pessoal, o que vai acontecer? Uma setinha vai para baixo. Perdão, gente. Desculpa. Se são inversamente proporcionais, o que vai acontecer, pessoal? Uma setinha vai para baixo e a outra vai para cima. Por quê, professor? Porque são grandezas inversamente proporcionais, pessoal. Certo, gente? Então, quanto mais homens, menos dias serão executados. Portanto, são grandezas inversamente proporcionais, gente. Tá bom? Entenderam a dinâmica, né? Ó, 2 homens vão executar uma obra em 12 dias. Agora, se você junta mais 3, aí vai dar quanto? 5 homens. Ou seja, quanto mais homens você trabalhar, menos dias serão executados. Tá bom, pessoal? Então, a setinha vai para baixo e a outra vai para cima. Entenderam, pessoal? Então é isso aí, gente. Vamos lá, prossiga. Agora, vamos trabalhar bastante em relação ao número de máquinas, gente. Olha só o que vai acontecer aqui. Bom, em relação ao número de máquinas, o que vai acontecer aqui vai ser justamente o seguinte. Bom, se 16 máquinas, a gente trabalha em 16 dias.
Com 50 máquinas, eu pergunto para vocês, vai ter mais dias ou menos dias para ser executado, pessoal? Consequentemente, quanto mais máquina tem, mais dias serão executados para fazer uma obra, gente. Certo, gente? Não é igual o número de homens, não é igual o número de horas, não é nada disso, pessoal. O que vai acontecer vai ser justamente isso. O de máquinas é um caso à parte. Por quê? Porque em relação ao número de máquinas, o que vai acontecer, gente, é o seguinte, vamos imaginar aqui. Eu tenho uma máquina aqui trabalhando por 12 dias. Agora, se você junta com 3 máquinas, o que vai acontecer? Quanto mais máquina você executar, mais dias vai ser realizado. E, portanto, o que vai acontecer vai ser assim, ó. Bom, mais máquinas, mais dias serão produzidos. Oh, pera aí, gente, deixa eu pagar aqui, por favor. Mais máquinas aqui, mais dias serão executados. Ou seja, gente, olha o que aconteceu aqui, pessoal. Não são sinais iguais? Não é isso? Como são sinais iguais, o que vai acontecer? São grandezas diretamente proporcionais. Como são grandezas diretamente proporcionais, então as duas setinhas vão para baixo. Pronto, gente. Depois que eu trabalhei na relação lógica do número de homens em relação ao número de dias e o número de máquinas em relação ao número de dias, então vocês vão ter que fazer a seguinte relação. Bom, como ele quer saber o número de dias, pessoal, o que vai acontecer vai ser o seguinte. Bom, vai ficar o seguinte, ó. Olha só. 12 está para x, né? Assim como, ó, aqui, gente, ó, 12 está para x, né? Assim como 16 está para 50, né? Porque aqui não vai inverter, viu, pessoal? Quando a setinha está para baixo, não inverte. Tá bom, pessoal? Então, 16 está para 50, relacionando ao número de máquinas, vezes, né? Agora aqui, gente, aqui vai alternar, ó. Aqui vai inverter nesse caso. Então, nesse caso, por que vai inverter? Porque uma setinha está para baixo, outra está para cima, gente. Então, nesse caso, vocês invertem. Então, o inverso de 8 sobre 15 é 15 sobre 8. Certo, gente? E com isso, fazendo a multiplicação de frações, como é que vai ficar aqui, pessoal? Vai ficar o seguinte. 12 está para x, assim como, né? Aí vocês vão fazer o seguinte, ó. Como aqui é multiplicação de frações, é o quê? Numerador vezes numerador, dividido por denominador vezes denominador. Então, 16 vezes 15 é quanto, gente? 240. Então, tá aqui, gente, ó. 240. Sobre 50 vezes 8 vai dar quanto? 400, gente. Aí se implica, pessoal, o que vai acontecer vai ser o seguinte, ó, presta atenção. Agora vocês vão multiplicar cruzado, né? Aí vai ficar 12 vezes 400 é igual a 240 vezes x. Tá ok, gente? Ó, 12, ó, fiz a multiplicação cruzada agora, depois que eu fiz as contas. Tá bom, gente? Fiz a multiplicação cruzada aqui, pessoal, ó. Tá vendo? Então, 12 vezes 400 é igual a quanto? 240x. Como não vai caber aqui tudo, pessoal? Então, pera aí, eu acho que vai caber aqui, pessoal, ó. É melhor mesmo pagar a parte de cima, gente, porque eu acho que não vai caber aqui não. Então, eu vou fazer aqui na parte de cima, tá bom? Pera aí. Então, gente, aí fazendo as contas aqui, então vai ficar o seguinte, ó. Veja bem. Vamos lá, gente. Vamos terminar essa conta aqui logo. Então, ele fala assim, ó. Presta atenção uma coisa aqui. Bom, gente. 12 vezes 400, 4.800. Então, tá aqui, gente, ó. Que é igual a 240x, né? Aí, invertendo aqui, pessoal, vai ficar o seguinte, né? 240x é igual a 4.800. Bom, gente, 240 multiplicando passa dividindo. Então, x é igual a 4.800 dividido por 240. Então, o nosso x, gente, vai dar quanto, ó? Então, o nosso x vale quanto, gente? Fazendo as contas, isso aqui vai dar quanto? 20 dias. Vocês podem utilizar a calculadora e pode constatar que a resposta certa é isso aqui, pessoal. Então, o nosso x é igual a 20 dias. Tá bom, gente?
Então, gente, vou repetir novamente para quem não entendeu. Então, vamos lá, gente, ó. Veja bem, o que eu fiz aqui no problema? Eu fiz justamente pelo seguinte. Vamos voltar para o enunciado aqui, para nós entendermos melhor. Então, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, se 8 homens levam 12 dias montando 16 máquinas, então, nas mesmas condições, 15 homens levarão quantos dias para montar 50 máquinas, gente? Então, gente, o que eu fiz aqui? O que eu fiz foi justamente o seguinte. Veja bem, pessoal. Bom, eu coloquei 3 variáveis em questão. Nós temos homens, né? Dias e máquinas. Aí eu coloquei 8 homens fazem uma obra em 12 dias para 16 máquinas. Se 15 homens, agora quantos dias serão necessários, ou seja, eu não sei quanto vale a variável dias, nesse caso é o x, são necessários 15 homens para vocês obterem 50 máquinas. Então, gente, o que eu fiz aqui foi justamente o seguinte, olha só. Bom, você vai comparar o número de homens em relação ao número de dias, pessoal. Então, como eu fiz na dinâmica para vocês entenderem melhor, é assim, ó. Se um homem, ele executou uma obra em 12 dias. Agora, se você coloca mais 2 homens que executam uma obra, ou seja, você chama 3 homens, o que vai acontecer, pessoal? Se tem 3 homens, o que vai acontecer, gente, vai ser justamente o seguinte. Quanto mais homens, mais dias serão executados. Tá ok, gente? Então, portanto, o que vai acontecer, gente, vai ser justamente o seguinte. Veja bem. Veja bem, gente. Quanto mais homens, o que vai acontecer, gente? Menos dias serão executados. E, portanto, são grandezas inversamente proporcionais. E daí, o que acontece, gente? As setinhas vão ser invertidas, ou seja, uma para baixo e outra para cima. Tá ok, gente? Então essa é a lógica do raciocínio. Agora você vai comparar o número de máquinas em relação ao número de dias. Então, gente, o que vai acontecer vai ser justamente o seguinte. Veja bem. Quanto mais máquinas for necessário, mais dias serão executados. E, portanto, o que vai acontecer? Sinais iguais, né? Ou seja, mais máquinas, mais dias serão executados. E, portanto, são grandezas diretamente proporcionais. Então, ambas vão ficar com setinha para baixo. E diante de todo esse processo todo, né? O que acontece? Eu tive que inverter o 8 sobre 15, né? Na verdade, deveria ser 8 sobre 15, mas eu inverti que vai dar 15 sobre 8, como vocês perceberam no desenvolvimento da conta, certo? E aí, gente, fazendo toda essa conta todinha, fazendo o processo de multiplicação, de frações e tudo mais, chegamos a uma conclusão de que o número de dias para ser executados para fazer uma obra, né, com 15 homens e 50 máquinas, vai ser justamente quantos dias, pessoal? 50 dias. Tá bom, gente? Então é isso aí, pessoal. Então, foi isso justamente a nossa aula de hoje, né? Falando sobre a regra de 3 simples e composta. Tá bom, pessoal? Antes de nós encerrarmos, gente, bom, eu quero contar uma piada para vocês, já que a gente tá num período de quarentena, esses negócios assim, tudo mais. Ele fala assim, ó, presta atenção uma coisa aqui. A piada, gente, ela fala justamente o seguinte, é a piada do Covid-19, pessoal. Então a piada, ela vai falar justamente o seguinte, pessoal, veja bem. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Para evitar a transmissão do vírus, evite fazer festas para mais de 20 pessoas. Só Covid-19. Covid. Então é isso aí, pessoal. Ó, vão lá, se inscrevam no meu canal, curte o like. E é isso aí, pessoal. Valeu. Um abraço, gente. Qualquer dúvida, estamos à disposição, gente. Valeu.